Existe só um jardineiro que chora ao ver cair do seu jardim uma flor, aquela que tanto zelou com carinho, agora lhe causam as lágrimas de dor. Durante tanto tempo fostes tão bela, possuía o perfume do mais puro amor. Por que deixaste que o vento do mundo tiraste você do jardim do Senhor? Na lama sem forças pra se levantar, o bom jardineiro cultivou a terra, plantou com amor e um jardim floriu. Os crentes são as plantações do Senhor, pois Cristo na cruz do Calvário surgiu. O bom jardineiro é o Senhor Jesus, e o crente desviado é a flor que caiu, e o vento do mundo é o que não presta, soprou a flor até que a destruiu. Aquele que foi teu fiel jardineiro, seus olhos parecem que os vejo chorar ao ver a sua flor caída e morta na lama sem forças pra se levantar. Amados irmãos que me ouvem agora, ainda é tempo pra você voltar, porque o profeta Isaías falou: buscai a Deus enquanto se pode achar, a sua cadeira ainda te espera. Retorne para ocupar seu lugar, porque ele mesmo falou que um dia o céu querido jardim vai levar. O bom jardineiro te espera ainda, a flor que caiu novamente brotar, porque ele mesmo falou que um dia para o céu querido jardim vai levar, para o céu querido jardim vai levar, para o céu querido jardim vai levar. Deus nos dá nome de Jesus. Do Vale da Manhã, sejam bem-vindas. Já conhecemos, né? Mas os irmãos novos que vieram, os visitantes, sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus.
Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de João, capítulo 5. Apóstolo João, capítulo 5. Aleluias. João, capítulo 5. Você que achou, em reverência à palavra de Deus, se coloque sobre os vossos pés. Diz assim o título: A cura de um paralítico de Betesda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhe: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar havia grande multidão. Depois Jesus entrou no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peque mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Amém? Pode tomar o seu assento. Em nome de Jesus. Irmãos, sabemos que a gente tem uma responsabilidade de trazer a mensagem, a palavra de Deus. E sabemos que essa responsabilidade tem que deixar bem claro que toda a reação de Deus depende da nossa ação. Ou seja, Deus quer algo da sua parte para que Ele possa fazer a dele. Que seja uma atitude de fé, uma atitude de crença, uma atitude de obediência para que Deus possa realizar aquilo que você deseja. Amém? Porque se eu falo que para você, que sem você fazer nada, sem você tomar nenhuma posição diante de Deus e Deus te abençoar, eu estaria falando algo que não é verdade. Porque Deus quer uma ação
da sua parte, da minha parte, para que Ele possa realizar um milagre na sua vida. Glórias a Deus. E aqui nesse texto que nós lemos, aqui fala de um homem que tinha 38 anos, que se encontrava em uma situação de enfermidade. A Bíblia deixa essa passagem dizendo que ali, próximo ali de Jerusalém, um lugar chamado Porta das Ovelhas, ali a Bíblia diz que ali tinha um tanque chamado em hebreu Betesda, que significa casa de misericórdia, o qual ali tinha 5 alpendres. Alpendres é como se fosse, obrigado, meu irmão, como se fosse uma área, o qual ali debaixo dessa área, meia área, ficava coxos, cegos, paralíticos, pessoas com enfermidade, esperando um certo tempo o anjo ali movimentar a água para que o primeiro que entrasse ali fosse curado. E Jesus estava passando nesse lugar e se deparou com esse homem que tinha 38 anos, que se encontrava enfermo. E Jesus, sabendo já, porque Jesus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. A Bíblia fala, e Jesus, sabendo que ele se encontrava naquela situação há muito tempo, há muitos anos, disse para ele, fez uma pergunta: queres ficar são? Então, aquele homem começa a dizer, sobre a dependência dele. Ali, quando Jesus faz uma pergunta, se você observar, ele não responde aquilo que Jesus perguntou. Ele começa a dizer o motivo, o porquê ele estava enfermo durante todo aquele tempo e não recebeu o seu milagre, não recebeu a sua cura. E quando Jesus fez essa pergunta, você pode observar, ele fala que não tinha homem algum que levasse ele a tempo. Porque quando chegava lá, já tinha outro que entrou ali no movimento da água, quando o anjo movimentava, e recebia a sua cura. Então aquele homem estava dependendo de anjo, estava dependendo da água, estava dependendo do homem e do tempo. E Jesus, quando chegou diante desse homem, ele quis mostrar para esse homem que Jesus era tudo aquilo que ele precisava. Às vezes a gente procura algo em determinado lugar e a gente acha que ali a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo. Talvez você está precisando de resolver um problema, você está com necessidade, às vezes você vai usar a sua própria força. Só que eu tenho uma coisa para te dizer: Jesus é tudo que você precisa. Em tudo está em Jesus. Tudo que você precisa, tudo que você necessita está em Jesus. E Jesus, quando entra em cena ali, ele quis mostrar que Jesus quis mostrar para aquele homem que ele é superior ao anjo, superior à água, superior ao homem e superior ao tempo. Quando fala de anjo, que Jesus quis dizer, quando Jesus quis demonstrar para aquele homem que ele é superior aos anjos, em Salmo 103:20, ali fala que Jesus é superior aos anjos. Em Salmos 34 fala que Deus dá ordem aos seus anjos. Deus quem criou os anjos. Então os anjos são submissos a Deus. E Jesus é superior aos anjos. Quando fala de água, Jesus queria mostrar que ele é superior àquela água daquele tanque. Em João 4:13, Jesus estava dialogando com aquela samaritana.
E de uma parte do diálogo, Jesus disse: se beberes da minha água, nunca mais terás sede. Jesus quis dizer: eu sou fonte de água viva. Então Jesus é superior àquela água que aquele homem estava dependendo. E quando fala sobre homem, em Mateus 18:11, Jesus quis mostrar também que ele é superior ao homem, esse homem aqui terreno. Porque em Mateus 18:11, lá fala que Jesus é filho do homem, veio salvar o que se tinha perdido. E quando fala sobre tempo, em Gênesis 1:14-15, lá na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles criaram o tempo. Então Jesus é superior ao tempo. Jesus é superior a todas as coisas. Só que aquele homem, ele estava totalmente desacreditado no seu milagre. Porque Jesus fez uma pergunta, como se você estivesse precisando do dinheiro, de um dinheiro chegasse, por mais que aquele homem, ele não conhecia Jesus, mas se você estiver precisando de um dinheiro, chega uma pessoa e falar: você quer esse dinheiro? Aí você vai colocar dificuldade, barreiras, dizendo: não tem jeito, porque eu já cansei de pedir, ninguém tem. Só que a pessoa está fazendo uma pergunta para você: você quer esse dinheiro? É você falar sim ou não. Só que a incredulidade, a descrença na vida, às vezes, da pessoa, é tanta que a pessoa desacredita naquilo para a sua vida. Foi no caso deste homem. Em João 1:3, diz que todas as coisas foram feitas por ele. Todas as coisas foram feitas por Jesus. Então, todas as coisas estão sobre as mãos, sobre o poder de Jesus. Em Romanos 11:36, diz: porque dele, por ele, são todas as coisas. Glórias a Deus. A descrença, o impossível na vida daquele homem, era tanta que ele nem entendeu a pergunta que Jesus fez. O paralítico não entende aquilo que Jesus, por mais, a Bíblia fala que aquele homem não conhecia Jesus. Porque lá na frente do texto, mais para frente, os judeus perguntam: quem é esse que te curou? Ele não sabia responder porque não conhecia Jesus. Diferente do cego Bartimeu, quando Jesus fez uma pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele na mesma hora ele respondeu que ele queria enxergar. Na mesma hora ele respondeu a necessidade dele. E já aquele paralítico, ele contou a dificuldade para ele receber o seu milagre. Ali ele estava descrente. Ele viu algo impossível acontecer na vida dele. Saiba que por mais difícil que esteja a sua situação, tudo é possível para Deus. Só que Deus quer a sua parte. Deus quer que você faça a sua parte. Qual é a parte? Tenha fé. Crê que Jesus pode fazer aquilo por você. Obedeça a palavra de Deus, que é algo da sua parte. Deus trabalha na reação da nossa ação. Você tem que fazer a sua parte para que Deus possa fazer a parte dele. Obedecer é melhor do que sacrificar. Em 1 Samuel 15:22 diz. Em Deuteronômio 28, 1 e 2, quando Jesus faz aquela pergunta, Jesus viu que ele não entendeu, ele contou das dificuldades. Aí Jesus falou: bom, já que ele não entendeu a pergunta, eu vou dar uma ordem. Se ele obedecer essa ordem, é como está lá em Deuteronômio 28, 1 e 2. Se ouvir a minha voz
e guardar, ou seja, colocar em prática, obedecer, a Bíblia fala que você não vai precisar correr atrás do milagre. O milagre vai até você e vai te alcançar. Então Jesus deu uma ordem para aquele homem. E Jesus que queria a obediência, fala, se ele obedecer, o milagre vai acontecer na vida dele. Em Salmos 19:8 fala, a obediência ao Senhor nos torna puro. É a garantia da vida eterna. A obediência a Deus. Em João 11, narra a história da morte de Lázaro. No versículo 35, Jesus chorou. Já em Lucas 7:13, Jesus disse para aquela viúva de Naim, não chores. Aí você vê, bom, Jesus chorou. Aí de repente Jesus pega e fala para aquela viúva, não chores. Quando a pessoa está errado, se pode observar, quando o pai ou a mãe está errado, ou alguém que é responsável por uma criança e anda errado, ele quer que a criança ande certo e fala bem assim, não faça o que eu faço, mas faça o que eu mando. Porque se fazer o que faz, vai fazer errado. Já com Jesus é diferente. Faça o que eu fiz, mas quando eu te der uma ordem, deixa tudo e obedeça. Assim é com Jesus. Com Jesus é diferente. Em Marcos 16:15, Jesus disse assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho para toda criatura. Em Atos 16:6, Paulo estava indo na direção da Ásia para pregar o ide de Jesus. Mas a Bíblia fala no versículo 6 de Atos 16 que Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. Sabemos que a obediência a Deus é tudo. Jesus disse para pregar o Evangelho, mas quem está no controle da igreja é o Espírito Santo de Deus. Temos que ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Quando Ele te disser algo, obedeça. Faça aquilo que Ele disse para você fazer. Não faça aquilo que você acha que você deve fazer, porque a palavra é de Deus, mas o dono da palavra é Deus. A palavra está aqui. Mas quem está no controle de todas as coisas é o Espírito Santo de Deus. A palavra nos leva até a Deus, mas quem está no controle de todas as coisas é o Espírito Santo de Deus. No versículo 9 de Atos 16, Paulo teve uma visão de um varão que estava na Macedônia, e esse varão estava pedindo ajuda. Já no versículo 10, Paulo entende o porquê foi impedido pelo Espírito Santo de anunciar o Evangelho na Ásia. Então, ele entendeu o propósito, porque ele obedeceu à voz do Espírito Santo de Deus. Quando ele teve essa visão deste homem que estava na Macedônia pedindo ajuda, ele entendeu que o Espírito Santo de Deus não quis que ele pregasse na Ásia, porque o propósito era ali na Macedônia. Então, Paulo pegou uma embarcação, foi até na região, e ali na primeira cidade da província, chamada Filipos, ali a Bíblia diz que Paulo e Silas, estavam indo a um lugar, procurando um lugar para orar. E na beira de um rio, encontrou com um grupo de mulheres. E ali eles começaram a pregar a palavra. Ali também diz que tinha uma mulher chamada Lídia. A Bíblia fala que era vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ali a Bíblia também diz que ela era servo de Deus. Porém, Deus abriu o entendimento daquela mulher, o coração, para que ela entendesse o que Paulo estava pregando.
E ali a Bíblia diz que ela e os seus foram batizados. Olha a obra que Deus estava já fazendo por causa da obediência. E quando logo após, a Bíblia também menciona de uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Ela dava lucro para os seus senhores. E a Bíblia diz também que por várias vezes ela seguia Silas e Paulo, dizendo assim: aqueles que anunciam o Evangelho são servos do Deus Altíssimo. Ela estava falando mentira ou estava falando a verdade? Ela estava falando a verdade. Aqueles dois que anunciam o Evangelho são servos do Deus Altíssimo, que anuncia a salvação. Satanás, ele sempre quer usar a verdade para levar a pessoa ao engano. No entanto, ali quando Jesus foi tentado, ele usou a palavra de Deus, usou a verdade para querer levar Jesus ao engano. Mas Paulo, quando percebeu que aquela mulher estava falando, elogiando, ele percebeu que existia um demônio na vida daquela mulher, que era o espírito de adivinhação. Ele foi ali, expulsou aquele espírito da vida daquela mulher, no nome de Jesus. E logo ele começou a sofrer, Silas, começou a sofrer a consequência. Os senhores daquela mulher viram que eles tinham perdido o seu lucro, porque o espírito de adivinhação que estava na vida daquela mulher tinha sido expulso. O que eles fizeram? Eles pegaram, prenderam Silas e Paulo, levou na presença dos magistrados. Ali os magistrados deu ordem para açoitar eles, Paulo e Silas. E logo depois disse para o carcereiro prender com segurança, para que eles não tivessem possibilidade nenhuma de escapar. Então o propósito de Deus na vida nossa, ele requer obediência da nossa parte. E logo você pode observar que Paulo e Silas estavam dentro da cadeia, na prisão. Estava ali louvando a Deus e orando. De repente, quase meia-noite, houve um terremoto. E ali, a cadeia se abriram, a Bíblia diz, né? As portas se abriram. E todos, a Bíblia fala que todos foram soltos. E quando o carcereiro se deparou com aquela situação, ele pegou a espada para lançar contra ele. Quando Paulo viu aquela situação, ele gritou: não te faça isso. Deus está levando eu para uma outra mensagem, mas Deus sabe o que Ele está querendo dizer para a igreja. Deus quer te usar, porque tem muitas pessoas querendo tirar a sua vida. No momento que aquele carcereiro foi para tirar a sua vida, porque a penalidade de um carcereiro, de quem cuidava de preso, se deixasse o preso fugir, ele pagava a sua pena com a própria vida. Quando ele se deparou que a cadeia estava tudo aberta, ele pegou a espada para lançar contra ele. Porém, Paulo salvou a vida daquele carcereiro, dizendo assim: não te faça isso, porque nós todos estamos aqui. Ele usou a verdade. E aquele carcereiro soltou a espada de lado, viu que todos estavam ali. Ou seja, Paulo e Silas estavam cantando, estavam orando a Deus, e ali chamou a atenção de todos os presos que estavam ali na cadeia. Todos eles tiveram a oportunidade de fugir, só que o louvor, a oração fez efeito na vida daqueles presos. Quando a cadeia se abre, ele estava ali ao redor de Paulo e Silas. E a Bíblia fala que até o carcereiro, quando viu aquela situação, ele perguntou para Silas e Paulo: senhores, o que eu faço para me salvar? De repente, Paulo e Silas diz: crê no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e tua casa. Pode observar que a pergunta foi no singular.
mas a resposta veio no plural. Crê no Senhor Jesus que será salvo tu e tua casa. Então Deus, Ele quer obediência da nossa parte. É uma dos requisitos que Deus exige. Fé, crença e obediência. Quando Jesus chega e fala para aquele homem: levanta, toma a tua cama e anda. Você vê um ponto final. Então aquele homem obedeceu à voz de Jesus. Se colocou de pé, pegou a sua cama e recebeu o seu milagre. Porque ele não entendeu a pergunta, mas ele entendeu a ordem. Mas ele entendeu a ordem que Jesus queria para a vida dele. E nós somos todos iguais diante de Deus. Nós todos temos dificuldade, passamos por adversidade, mas o único escape que nós temos para a nossa vida é Jesus. Diante de toda aquela multidão que estava ali, somente um recebeu a cura. Somente uma pessoa recebeu a cura. Jesus hoje está aqui. Jesus hoje vai fazer milagre na vida de alguém aqui. E a pergunta é essa: quem está precisando de milagre aí? Jesus vai fazer milagre na vida de alguém aqui. E você vai contar o testemunho que Jesus fez na sua vida. O paralítico obedece a Jesus. E logo após, era dia de sábado, logo após, quando aquele paralítico pega a cama e sai andando, era dia de sábado, não podia fazer isso. Costume dos judeus, guardar o sábado. E quando os judeus falam: quem falou para você fazer isso, pegar a cama e andar? Ele não conhecia Jesus, falou: aquele que me curou. Ele mesmo disse: toma a tua cama e anda. Ou seja, estava tanto tempo aqui nesse lugar, vocês não fizeram nada por mim. Agora aquele que fez por mim, sim. Ele falou: pega a tua cama e anda. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu tenho juízo, obedeci o que ele deu a ordem. Ele falou para me levantar, tomar a cama e andar. E eu estou aqui são. Como que é esse nome dessa pessoa que te curou? Eu não sei o nome dele, mas eu só sei que eu obedeci à voz dele. Ele falou: toma a tua cama e anda. E a Bíblia menciona que também Jesus encontra ele dentro do templo. Dentro do templo. E ali Jesus diz para ele assim. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já está são. Não peque mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Olha aí, ó. Não peque mais, para que não te suceda coisa pior. Existe enfermidade na vida do ser humano que foi causada por causa do pecado. Só que Jesus instruiu aquele homem: não peque mais, para que não te suceda coisa pior. Nós temos que observar isso, irmãos, que o pecado da humanidade, o pecado que vai impedir o homem ou a mulher entrar no céu. É a única coisa que vai impedir o homem e a mulher entrar no céu, é o pecado. Mas se você andar com Jesus, se você buscar Jesus todo dia, toda hora, a todo momento, meditando na palavra, falando não para as coisas erradas, não para o pecado, pode ter certeza que você tem a sua garantia. Como está em Salmos 19:8, a parte B fala: a obediência é a garantia da vida eterna. Para você ter a sua garantia da vida eterna, obedeça, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E Jesus quer da nossa parte fé,
obediência e crê que Ele pode tudo para a sua vida. E Jesus fala nesta manhã para você: queres que eu resolva o seu problema? Queres que eu entre com providência diante daquela sua necessidade? Quer que eu entre com providência naquele processo que está ali? Que o advogado já falou que aquela causa está perdida. Jesus está fazendo uma pergunta. Agora vai depender de você, da sua fé, para responder essa pergunta que Jesus está te fazendo. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, e eu agradeço a Deus, ao pastor Nivaldo, por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Senhor, glórias a Deus, irmãos. Nós questionamos às vezes por que nós não recebemos algo de Deus ainda, sendo que eu estou buscando há tanto tempo, fiz propósito, renunciei o pecado, renunciei o mundo, faço campanha, estou orando bastante, eu estou estudando a palavra e não recebi ainda. Alguém chegou na igreja ontem e já recebeu. Irmãos, existem alguns pré-requisitos para que Deus possa me ouvir e me responder. Irmãos, este homem, a Bíblia diz que há 38 anos ele estava aguardando, e havia um costume de que quando, de vez em quando, uma vez ou outra, um anjo descia, movia água, aquele que caísse primeiro ali seria curado de qualquer enfermidade. Então ali virou um SUS, virou uma multidão. E naquela época a ciência não estava desenvolvida, naquela época a medicina não estava tão avançada. Então imagina aquele lugar ali, pessoas com feridas abertas, doenças incuráveis, tumores, cancerígenos, o lugar cheirava mal, moscas, imagino isso. Agora me responde uma pergunta: por que este homem? Por que o Senhor Jesus, bem provável que tenha passado por cima de crianças, mulheres de idade, e por que este homem? A Bíblia não diz por que este homem, mas nos ensina que Deus é tão soberano que é Ele que escolhe quem. E nós não devemos questionar por que você recebeu um milagre, por que eu não recebi, ou por que você é abençoado e eu não. Por que você chegou agora na igreja e recebeu o seu milagre e eu estou tanto tempo não recebi? São coisas que nós não questionamos. Por que Deus quer, não questionamos por que Deus usa, e nem por que eu estou sendo provado e você não. Por que eu estou passando por isso, Senhor? Então nós não questionamos isso. Nós sabemos que Deus não permite nada em nossa vida se não for por um propósito. Deus tem sempre um propósito por trás de todo o problema que acontece na nossa vida. Então nós aprendemos nessa lição a soberania de Deus. Ele decide quem, escolheu aquele homem e pronto. É porque 38 anos? Não sai. Eu posso até querer conjecturar aqui que é porque é muito tempo. Não. Ele é soberano. Ele decidiu e escolheu esse homem. Então nós temos que respeitar a soberania de Deus. Outra coisa também, irmão, que deixou muito bem claro para o irmão quando ele estava pregando aqui, deixou muito bem claro que quando Jesus pergunta para ele: queres ficar são? Quer ser curado? Como que ele não quer ser curado? Claro que ele quer ser curado, mas por que ele pergunta isso? Por que você tem que confessar suas culpas e seus pecados, sendo que ele já sabe que você pecou? Ele vê tudo e sabe de tudo, ele viu que nós erramos, mas mesmo assim temos que confessar. Por vários motivos. Primeiro, para você ter convicção de que você quer. Segundo, é porque você tem que saber exatamente como você estava, como é que você vai ficar, para ter um testemunho muito bem claro que você era, não era, agora você é, você não tinha, agora você tem, você não podia, agora você já pode. Como é que você vai contar um testemunho claro se você não tem noção disso? Quando ele pergunta para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Todo mundo sabia, inclusive o cego, que ele queria ser curado da cegueira. Então, quer dizer, muitas das vezes ele precisa fazer pergunta para que a gente possa falar e expressar nossos sentimentos, para que a gente possa dar nossos testemunhos. Por esse motivo que ele parou com aquela mulher com fluxo de sangue, deixou de curar a filha de Jairo, que estava quase morrendo, e parou para ouvir um testemunho da mulher com fluxo de sangue, porque o testemunho é importante para nós até hoje, quando nós lemos salva-vidas. Então, outra coisa, quando ele disse assim: não peques mais, quando ele encontrou com Jesus lá no templo, depois de curado tudo, ele falou assim: não peques mais, para que não te suceda uma coisa pior. Quando o irmão falou aqui, é muito importante, porque
nem toda enfermidade tem origem no pecado, mas existem muitas enfermidades que têm origem no pecado. Porque uma enfermidade ela pode vir de forma espiritual, de forma psicológica e de forma física. As origens da enfermidade. E tem muita enfermidade que é de origem espiritual também. E tem enfermidade que é de origem física e psicológica, e o inimigo aproveita disso para te oprimir. Às vezes são as três: física, psicológica e espiritual. Hoje mesmo nós vamos num lugar que a enfermidade é física, psicológica e espiritual. Nós vamos pregar a palavra de Deus no centro de Macumba hoje. Porque a mulher foi curada do câncer, e ela é dona do terreiro, e ela falou que fez todo tipo de trabalho, e não... E os trabalhos que eles fizeram lá, o espiritismo, não resolveu. Aí um irmão foi e orou por ela, desapareceu o câncer, mas a dor permaneceu ainda. E ela foi questionar, né? Mas só no exame não dá nada, mas está doendo ainda, no exame não deu nada. É porque quem cura é Jesus. Mas será que a senhora quer Jesus de verdade? Eu quero, mas por que não obedece? Só quer Jesus quem obedece. Eu falei, mas você pode falar isso para o meu pessoal? Podemos. Você prega lá? Pregamos. Então nós vamos hoje lá no centro de Macumba pregar para todos eles lá. Aí, por isso que nós estamos em jejum já há uns dias. Então, irmãos, quero dizer para os irmãos, quando ele pergunta, queres ficar são? Claro que ele quer. Mas ele está querendo dizer assim, você está disposto a pagar o preço para ficar são? Um deles é a obediência. Porque, irmãos, quando ele falou assim, não peques mais para que não te suceda uma coisa pior, ou seja, eu não somente te curei fisicamente aquele dia, no sábado, eu curei a sua alma, eu te perdoei. Então, se ele fala agora assim, não peques mais, é porque ele estava em pecado, por isso ele estava enfermo, e Jesus não somente curou ele naquele dia, que falou, levanta, toma tua cama e vai para tua... Não, ele curou a alma dele. E ele só cura a alma de quem, ele só perdoa a alma de quem se arrepende. Porque aquele que arrepende, confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Então, se ele foi perdoado lá atrás, é porque ele estava arrependido. Então, o que fez aquele homem ser curado foi a fé dele. Ele creu. Ele não estava entendendo no começo que era explicação, porque nós costumamos jogar a responsabilidade para os outros. Quando perguntou, quer explicação? Eu falei assim, mas eu quero, mas a culpa não é minha. Quando eu vou, tem alguém que vai antes de mim. Porque nós queremos os meios tradicionais e costumeiros para Deus fazer. Vamos lá no Arvada, vamos lá no Batã, que tem uma campanha lá que Deus faz milagre. Vamos lá que tem um irmão Nivaldo lá que ora. Queremos os meios costumeiros para Deus fazer. Sendo que Ele pode usar você mesmo para o seu problema. Pode usar uma outra pessoa. E Ele queria um meio costumeiro. Um anjo vem, esperando aquele anjo, meios costumeiros. Não, eu espero alguém me levar, porque eu não consigo andar, sou paralítico. Quem sabe pessoas chegaram primeiro que ele, estavam na beira do tanque ali, a hora que movimentava a água, o primeiro que estava na beira do tanque já rolava e... quem sabe? Então, ele estava esperando no homem para ajudá-lo. No homem a solução, ele precisa mudar a fé dele, precisa esperar o mover das águas, sendo que tem um Deus todo-poderoso que poderia orar com fé e crer nele. Ele estava mudando a forma dele crer, não crer nos meios costumeiros, porque às vezes eu quero da minha maneira, às vezes a minha fé não é do nível que Deus quer que seja para Ele fazer, porque eu quero da minha forma, do meu jeito, no meu tempo. Eu até creio que Deus faz, mas eu quero que Ele faça do meu jeito, da minha maneira. Deus queria salvar Naamã. O que Ele faz? Deus entra na menina, que perdeu tudo, e fala assim, se o meu servo, meu senhor Naamã, estiver diante de um profeta lá em Samaria, Deus restauraria da sua lepra. O que ele tinha que fazer? Vontade de Deus. Vontade de Deus é eu estar diante daquele profeta lá em Samaria. Mas o que ele faz? Ele vai até o rei. Rei, me autoriza. O rei fala assim, vou fazer da minha maneira. Toma aqui uma carta, você vai chegar lá, o rei vai te atender. Vou fazer da minha maneira. Vão levar ciclos, vão levar ouro, vão levar vestimenta para poder agradar o rei. Minha maneira. Quando chegou lá assim, falou para o rei, por acaso eu sou um Deus para vivificar, para dar vida, para tirar a lepra? Aí o profeta mandou, vai lá e fala para o rei, fala para aquele Naamã, que vem até aqui, que vou mostrar que tem profeta em Israel. Aí quando chega lá, novamente, ele quer da maneira dele,
profeta manda o assessor dele, fala para Naamã mergulhar 7 vezes, ou seja, a maneira de Deus é você obedecer e mergulhar. O que ele faz? Maneira dele. Eu pensava que esse profeta viria aqui, estenderia as mãos, invocaria o seu Deus, e passaria a mão imporia a mão sobre os leprosos, o leproso seria curado. Ou seja, eu quero da minha maneira, que impõe a mão e passe para ser curado. Eu quero a minha maneira. Assim também este homem, queria a maneira dele. A minha maneira é essa, maneira costumeira. Esperar mover das águas, alguém me levar. Essa é a maneira costumeira. Só, sabe? E eu acho que Deus não é mesmice. Deus, ele pode operar da forma que ele quiser. Ele pode operar você ali fora, no seu carro, você no ponto de ônibus, você com fone de ouvido na sua casa. Ele pode operar você no banheiro. Ele pode operar você na cozinha. Ele opera você na rua ali. Mas você tem que crer que ele faz. E não esperar ele fazer. Você crê que ele faz. E do jeito que ele quiser. Da forma que ele quiser. Você precisa ter a fé que Deus pode usar você mesmo para você. E não Deus usar alguém ou algum outro meio. Deus pode usar da sua fé. O que você tem que preocupar é você ter fé suficiente. Porque ele pode fazer através da sua fé. E não da fé do outro ou de uma circunstância. Ele deixou muito bem claro que a enfermidade que ele tinha era por causa do pecado. E que se ele foi curado é porque o pecado foi retirado. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer para aumentar a minha fé é ter minha consciência tranquila de que não estou entristecendo Deus com o meu pecado. Eu tenho que ter consciência tranquila de que minha fé está no nível que Deus quer para que Ele faça. Que eu deixei o pecado, minha fé está no nível. Eu tenho que acreditar nisso. Irmãos, quando nós verificamos nessa passagem, na palavra que nós lemos ali, que o irmão leu ali, que nós aprendemos que os fariseus estavam questionando ele, por que ele foi curado. Isso é uma prova de que os homens estão muito mais preocupados com os costumes do que com o operar de Deus. Não é permitido eu curar no sábado. Nossos costumes não podem curar no sábado. O ser humano está mais preocupado com os costumes do que com Deus faz. O ser humano está muito mais preocupado com a mesmice do que a inovação de Deus. Elas estão muito mais preocupadas. Por que não foi do meu jeito? Que meu jeito só pode ser no outro dia, não no sábado. Preocupado com o meu jeito, com a minha maneira, do que com a maneira de Deus. Deus pode operar da forma que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Por exemplo, uma Margarete. A Margarete tem 18 meses que não mexia. O bebê tem 18 meses que o bebê não mexe na barriga. Ela ficou muito preocupada, porque passou dos 6 meses, como eu tinha falado. Passou e já faz 18 meses que o bebê não mexia na barriga. Ela ligou chorando. Passou uma mensagem no WhatsApp chorando. Margarete aqui da Cidade Alta. E aí, Manivaldo, não sei, acho que morreu, porque não está mexendo, já faz 18 meses que não mexe. Aí eu falei assim para ela assim, onde está a sua fé, irmã? Onde está a sua fé? A senhora não crê? Eu creio. Então está resolvido. E, irmão, para a glória de Deus, fizemos uma oração. Quando terminou a oração, que passou pelo telefone, ela já passou a mensagem, mexeu. Olha só, ela esperava da maneira dela. Ora aí, porque Deus pode fazer. Não, Deus vai fazer agora. Por quê? A maneira costumeira não é ver na hora. A maneira costumeira é quando Deus usa fulano de tal, ou naquela campanha tal, ou não. O milagre está em você. O milagre é para você. Não é, irmãos, quando ele falou aquela mulher samaritana, ele falou assim, a hora vem, e agora é, em que os adoradores adorarão o Pai em espírito, agora é agora. É agora. Você não vai receber, você está recebendo. Entende como é que é? Deus não vai fazer, Ele está fazendo agora. Você tem que ter fé para agora. Sabe por quê, irmãos? Para daqui a 2 horas, daqui a um dia, daqui a uma semana, você não sabe como é que está a sua fé. Você tem que alimentá-la agora. A fé de ontem, a unção de ontem não serve para hoje. De ontem lá que você ouviu aquela pregação linda, maravilhosa, hoje você está com outras coisas na cabeça. E a fé vem pelo ouvir a palavra. Como é que você ouviu a palavra agora? Você se colocou no lugar daquele homem com 38 anos e sentiu como ele e você consegue receber agora o perdão dos pecados e a cura, seja o que for?
Você precisa entender que a fé vem pelo ouvir a palavra. Você acabou de ouvir a palavra. Você tem essa mesma fé que este homem e está pronto a obedecer a Deus em tudo, porque quando ele sentiu sã, ele pegou a cama e foi para casa. Ele obedeceu. E tem mais. Quando chegou no tempo que ele foi questionado, ele defendeu a causa de Jesus, defendeu Jesus. Vocês também estão querendo segui-lo? Eu sei porque Deus não ouve pecadores. Se ouviu ele, é porque ele é de Deus. Ele defendeu. Será que está disposto a defender a causa de Jesus em todos os lugares que você for? No seu serviço, defender a causa de Jesus? Defender o Evangelho? Deus está vendo tudo isso em nós, para que Ele possa fazer a obra através da nossa fé. Amém? Maravilha de palavra nós ouvimos hoje, irmãos. Foi um grande ensinamento para nós. E essa situação do irmão passou por toda aquela passagem do apóstolo Paulo sobre o Espírito Santo. Se você não for guiado pelo Espírito Santo, nada acontece, não é verdade? Vamos ficar em pé?